Bíblia Errante, Seja Irresponsável e Pico dos Marins em São Paulo. Qual a conexão desses três temas que eu acabei de te falar? Isso tem a ver com a polêmica da semana, com o nome da semana. O Titi, Pablo Marçal. Fica comigo até o final e entenda o que eu tenho pro seu coração com esse conteúdo. Roda a vinheta. Eu sempre via esses vídeos do YouTube e achava realmente muito chato. Até que um dia, por pura curiosidade, eu cliquei no link e fui parar em um curso que mudou totalmente a minha vida. Faça você também alguma coisa e mude os seus resultados. Clique no link da descrição abaixo ou no primeiro comentário e saiba mais. E aí, beleza? Meu nome é Kennedy Tomé e você está no canal Kennedy Digital. E eu quero já te pedir de antemão que se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Tô gravando esse vídeo hoje, um vídeo polêmico, um vídeo sério. Então, de fato, fique até o final. Eu tenho certeza que esse vídeo vai acrescentar algo para a sua vida e para o seu negócio. Antes de partir para o conteúdo, eu quero fazer algumas explicações importantes sobre o tema desse vídeo, uma vez que nós estamos falando de uma pessoa pública, que é o Pablo Marçal. Obviamente que o que nós estamos tratando aqui está sendo tratado publicamente porque o Pablo é uma pessoa pública. E todos os pontos que eu vou mencionar aqui são pontos que aconteceu publicamente. Então, como ele põe publicamente as ações dele ali nas redes sociais, a gente está aqui no canal para expor o nosso ponto de vista também de maneira pública. Então, de fato, deixa o seu comentário aí do que você acha do assunto, o que você achou da repercussão dos últimos acontecimentos com o nome aí do famoso guru aí do coach chamado Pablo Marçal, conhecido intimamente por Titi. Bom, antes de entrar de fato nos pontos que eu mencionei para vocês na introdução, é importante falar que ele trabalha aí, né, como coach profissional, né, é advogado, nasceu em Goiânia, é de Goiânia, né, capital. E o Pablo tem uma conexão com a minha vida. Se vocês olharem alguns vídeos aqui no canal, eu já falei muito bem do Pablo aqui no canal. Só que como coach, ele vem aí dos últimos 5 anos para cá, falando com muito peso sobre a palavra de Deus. E aconteceu alguns contrapontos, aconteceu algumas incongruências, alguns pontos que não bateu com outros pontos que ele já trouxe, que foi muito acrescentador com a minha vida. Então, falando um pouco aí da minha história com ele, eu só tenho a agradecer a vida do Pablo. É um excelente profissional, é um excelente especialista em marketing digital e, enfim, uma mega empresa, uma estrutura construída, e isso se deu ao trabalho dele, tá certo? Falando disso, tem tudo a ver com o nosso canal, né? Porque o nosso canal também é de marketing digital, a gente está aqui também falando de mudança comportamental, falando aí de ser para ter, enfim, tem muito a ver. Só que a gente aqui não está querendo falar das polêmicas que vamos falar por causa de que a gente é contra o dinheiro. O dinheiro não faz mal para ninguém e não tem problema ter dinheiro. Ter dinheiro não é ruim. O que a Bíblia diz é, ruim é o amor ao dinheiro. E as pessoas que se determinam a amar o dinheiro, a Bíblia menciona que vai cair em precipícios, vai tomar decisões que vai trazer precipícios. Agora, eu até tô com um quadro aqui atrás, que foi o que eu mostrei na introdução para vocês, né? Que é aí os pontos de conexão do vídeo de hoje, que é a gente está falando sobre o Pablo ter dito que a Bíblia é errante. Ele falou isso numa live com um pastor, ele estava com um pastor nessa live, e o pastor mencionando que a Bíblia é errante, ele concordou com isso e usou a seguinte frase, pessoal: a Bíblia não é um livro que fala sobre Deus, a Bíblia é um livro que fala sobre os homens da terra, tá? Então, primeiro ponto aqui. Segundo ponto foi um post que o Pablo postou sobre ser irresponsável. E o terceiro ponto é que depois dessa postagem aconteceu o fato que saiu até no Fantástico sobre o Pico dos Marins. E o que eu quero falar com vocês sobre isso? Pontos de conexão disso.
O primeiro ponto de conexão é que o Pablo, ele se comprometeu muito com o reino de Deus e se comprometeu muito com a palavra de Deus desde que ele começou a falar sobre o reino e a expor o ponto de vista dele da palavra. Quando a gente se compromete com a palavra de Deus, a gente está falando de estar lidando diretamente com a palavra de Deus. E a própria palavra de Deus diz o seguinte, pessoal: Deus não divide a sua glória com ninguém. E de alguns tempos para cá, o Pablo veio meio que, vamos dizer assim, tomando a glória de Deus. Sim, por que a glória de Deus? Porque o Pablo começou a ser visto como um guru na internet, como um cara que não errava e criou, vamos que dizer, uma seita da galera que segue aí o Pablo. Isso pulsou no meu coração há algum tempo atrás, mesmo tendo aí um relacionamento, mesmo tendo uma história muito top com o Pablo, que se você for lá no meu Instagram, você vai até ver um vídeo meu falando sobre a minha história com o Pablo. Só que é o seguinte, automaticamente o Pablo, nesse tempo que eu me conectei muito com ele, o próprio Espírito de Deus falou comigo: você está pegando pessoas e colocando no lugar que é só de Deus. Então vamos supor, eu levantava 4h59 para estar com o Pablo. Tudo que o Pablo falava para fazer, eu fazia. Tomar banho gelado, fazer isso, fazer aquilo, se desafiar, fazer isso, fazer aquilo outro. E o engraçado é que eu não levantava 4h59 para ter um tempo com Deus. Eu não fazia tudo que Deus mandava fazer, porque às vezes eu ficava com vergonha. Eu não me dedicava a semear a palavra, a ofertar na vida de alguém, a fazer a obra social. Não fazia aquilo que Deus me orientava, mas fazia aquilo que o Pablo orientava. Ou seja, o Pablo estava tomando o lugar de Deus na minha vida. Automaticamente, quando eu identifiquei isso, eu dei uma pausa e eu não abandonei completamente o Instagram, os produtos, não, mas eu me moderei. E aí entra a primeira dica desse vídeo. A própria Bíblia diz: em tudo sejais moderados. A gente precisa ter temperança, moderação com tudo que a gente vai fazer na vida. Só que o ser humano, ele tem um problema, ele tem um bugzinho, que quando ele mergulha numa coisa, quando ele entra numa coisa, ele quer entrar de cabeça. Ponto. Entendido aí esses pontos que eu acabei de falar, eu quero mostrar aí aonde que está o erro, aonde que está a conexão desses 3 pontos que eu mencionei aqui para trás. Bíblia errante, seja irresponsável e pico do Marins. Olha para você ver que isso aqui é uma sequência de acontecimentos, que um está conectado com o outro. Se você olhar, há algum tempo atrás, isso aqui é a situação mais antiga. A Bíblia errante é a situação mais antiga. Após isso aqui foi o post, seja irresponsável. Eu vou dar minha opinião sobre esses pontos. E depois veio o pico do Marins. Então olha só, primeiro ponto, o cara se comprometeu com a palavra, né, anunciando o reino, falando sobre as parábolas, ensinando pela Bíblia e dizendo a todo tempo: a Bíblia é o livro mais milenar na Terra e tudo que está aqui, se for seguido, vai te gerar resultado. Aí ele fala tudo isso e de repente diz que a Bíblia é errante. Ou seja, isso é uma contraversão. Ele está se contradizendo daquilo próprio que ele ensina e defende. E pessoal, Deus não aceita isso. Se tem uma coisa que você tem que levar a sério, é a sua palavra. E a sua palavra, ela não tem que ter peso para os outros, ela tem que ter peso para você mesmo. Porque se você mesmo se contradizer, pode anotar aí, printa essa conversa. Você vai ser testado naquilo que você mesmo usou de contraversão, ou seja, de contradição. Então, preste atenção. Ele falou uma coisa e depois disse outra. E aí, Deus entrou testando. Nessa de Deus testar, e aí a Bíblia diz que um abismo puxa o outro. Aonde que foi o primeiro abismo? O primeiro abismo foi ele falar que a Bíblia é errante. Então, primeiro ponto, não concordo com isso, está completamente equivocado. A Bíblia não erra. A Bíblia é eficaz e como uma espada de 2 gumes que separa juntas e medulas. Está escrito nela. A Bíblia não erra, pessoal, beleza? Segundo ponto, o primeiro abismo foi esse,
E um abismo puxou o outro, que foi essa postagem que ele fez. Seja irresponsável. Eu não concordo com isso. Se você não tem um pardal para criar, se você não tem um filho para criar, beleza. Quer ser irresponsável, seja com a sua vida, você mesmo. Agora, a partir do momento que você tem um filho para criar, e a situação aqui do pico vai mostrar isso. Porque na reportagem do Fantástico que aconteceu no domingo que passou agora, a própria participante que subiu com o Pablo disse: uma coisa, Pablo, é eu subir aqui e beleza, aconteceu alguma coisa comigo, mas e os meus meninos que ficaram em casa? E os meus filhos que ficaram em casa? Então, ser irresponsável, ela tem que ter uma avaliação. Você não pode meter o louco na vida assim, simplesmente. E aí, seus filhos, seu esposo, a sua esposa, como é que vai ficar? Como é que vai ficar os seus amigos, pessoas que te consideram, que te respeitam, que andam com você? Vai ser irresponsável? Então, assim, um abismo puxa o outro. E na sequência, após isso, após esse post que ele fez, ele entrou com o convite para 60 pessoas subir o Pico do Marins em São Paulo, o terceiro ponto mais alto de São Paulo, e vários alpinistas, vários montanhistas que trabalham com isso não ousam subir o Pico do Marins nessa época do ano. Por causa da neblina, por causa de chuva, por causa de possibilidade de raio e por causa da possibilidade até de granizo cair na cabeça dos caras. Os caras não vai. Inclusive, um montanhista muito famoso, há alguns anos atrás, foi subir o Pico do Marins e faleceu no pico. Era um montanhista especialista, era um atleta e morreu ao me dar o Pablo levar 60 pessoas para isso. Só que isso aqui tudo, pessoal, isso aqui tudo está conectado, exatamente. Pessoal, devido às métricas do próprio YouTube, esse vídeo foi dividido em duas partes. Você acabou de assistir a primeira parte e vai ter a segunda disponível aqui, fique atento. E eu vou, após ele ter sido lançado, deixar no card e na tela final para você acompanhar a segunda parte desse vídeo. Tamo junto!